Há uma pergunta que atravessa gerações, línguas, culturas e histórias de vida. Uma pergunta que muitas vezes não é dita em voz alta, mas ecoa dentro do coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente nos dias mais escuros, nos momentos de rejeição, abandono e invisibilidade. Essa pergunta é simples, mas carrega uma dor imensa. Será que Deus me vê? E junto a ela vem o medo de não ser notado, o sentimento de ser apenas mais um entre bilhões, um grão de areia despercebido em meio ao deserto da existência. Muitos vivem com o coração pesado por acreditar que só têm valor se forem amados por outros, aplaudidos, seguidos, notados. Mas será que o olhar de Deus é assim? Será que o Criador só presta atenção nos mais fortes, mais famosos ou mais santos? Na correria do dia a dia, nos momentos em que a vida nos empurra para a margem, podemos começar a acreditar que somos invisíveis. As decepções, as comparações, as palavras duras e até os silêncios das pessoas ao nosso redor vão cavando uma cova dentro da alma, onde enterramos pouco a pouco o nosso valor. Não é incomum ouvir alguém dizer: ninguém se importa comigo. Ou pior, nem Deus se importa. Mas essa mentira, mesmo que pareça real, precisa ser confrontada com a verdade da palavra. E essa verdade é clara como a luz do dia. Você tem valor aos olhos de Deus. Essa não é uma frase bonita de efeito. É uma realidade espiritual poderosa que precisa ser revelada e crida no mais profundo do seu ser. O mundo pode não enxergar sua dor, seus esforços ou suas lágrimas derramadas em silêncio, mas Deus vê tudo. Ele vê quando você acorda cansado, mas decide continuar. Ele vê quando você ajuda alguém e ninguém agradece. Ele vê quando você ora, mesmo sem forças, e clama por socorro com o coração partido. Ele vê até os pensamentos que você não compartilha com ninguém, e mesmo assim, Ele continua te amando. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 29 ao 31, Jesus nos revela algo que muda tudo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus está dizendo que nem um pássaro pequeno e barato cai no chão sem que o Pai Celestial perceba. Agora imagine, se um passarinho tem tanto valor diante de Deus, quanto mais você, que foi feito à imagem dele, que carrega em si a centelha do Espírito Eterno, que tem uma alma eterna e uma história escrita pelas mãos do Todo-Poderoso. Talvez você tenha vivido uma vida inteira tentando provar que merece amor, que merece atenção, que merece ser notado. Talvez tenha crescido ouvindo que era burro, feio, inútil, indesejado. Talvez tenha sofrido abusos, rejeições, traições. E tudo isso deixou marcas profundas que distorcem sua percepção de si mesmo. Mas hoje, Deus está restaurando a sua identidade. Ele está quebrando essas mentiras com a verdade da sua palavra. Porque quando Deus diz que você tem valor, não é baseado no que você tem, no que você faz ou no que os outros pensam de você. É baseado em quem você é para Ele. Filho amado, criação preciosa, propósito eterno. Então sim, Deus te vê. Ele sempre te viu, desde o ventre da sua mãe, desde os momentos em que ninguém te abraçou, desde os dias em que você achou que ninguém se importava. Deus te via ali e Ele estava chorando com você, estava guardando cada lágrima sua como joia rara, como promessa de consolo. Porque para Deus, você nunca foi comum. Nunca foi apenas mais um. Você é único, amado e eternamente desejado. Essa é a verdade que precisa ser escrita dentro do seu coração. Jesus, ao pronunciar as palavras registradas em Mateus, capítulo 10, versículo 29 ao 31, não estava apenas ensinando teologia, ele estava curando feridas invisíveis.
Ele olhava nos olhos dos que viviam à margem, dos que se sentiam esquecidos, dos que carregavam sobre os ombros a sensação de não ter importância, e dizia: nem mesmo um pardal cai sem que o Pai permita. E vocês valem mais do que muitos pardais. Essa comparação não é aleatória. Jesus escolhe o animal mais simples, mais comum, mais barato do mercado. Um pardal era vendido por um preço quase simbólico, um asse, uma moeda de ínfimo valor. E mesmo assim, Deus cuida deles. Mesmo assim, o céu se move quando um deles cai. Agora imagine o que isso significa para você. Esse versículo destrói toda a ideia de que só os grandes chamam a atenção de Deus. Ele nos mostra que o amor divino não é seletivo, não é meritocrático, não é limitado àqueles que têm fama ou posição. O amor de Deus é íntimo, é detalhado, é absoluto, e ele está profundamente envolvido com cada aspecto da sua existência. Quando Jesus afirma que até os cabelos da sua cabeça estão contados, ele está revelando algo ainda mais profundo. Nada em você passa despercebido para Deus. Nem aquilo que você mesmo ignora, nem aquilo que o espelho não mostra, nem aquilo que você esconde de todos. Deus conhece cada detalhe, e mesmo sabendo de tudo, Ele te ama com amor eterno. Esse cuidado minucioso mostra que você não está vivendo ao acaso. Seus dias não são frutos do destino cego ou da sorte. Sua história não é um rabisco desordenado. Deus está atento a cada capítulo da sua jornada, mesmo nos dias em que você pensa que Ele está em silêncio. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho em segredo, é cuidado que opera além da vista. Você pode até não perceber, mas existem livramentos acontecendo ao seu redor que você nunca verá. Existem milagres em construção que ainda não foram revelados. Existem promessas que já têm hora marcada para acontecer. E tudo isso porque você tem valor. O versículo de Mateus é também um convite à confiança. Se Deus cuida dos pardais, que não têm alma, que não têm propósito eterno, que não foram feitos à sua imagem, quanto mais Ele não cuidará de você. Isso quebra a ansiedade. Isso anula o medo. Isso silencia as vozes que dizem que você está sozinho. Porque mesmo quando tudo parece fora de controle, o céu continua contando seus passos, cuidando de seus dias e somando os fios do seu cabelo. Deus não te vê como o mundo te vê. O mundo vê aparência. Deus vê essência. O mundo vê erros. Deus vê intenção. O mundo vê fracasso, Deus vê futuro, e essa verdade precisa ser um alicerce dentro de você. Não é uma emoção, é uma convicção. Porque haverá dias em que você não sentirá nada, dias em que a dor será maior que a fé. Mas mesmo nesses dias, o valor que você tem aos olhos de Deus não diminui nem 1 milímetro. Ele não muda porque você mudou. Ele não te abandona porque você falhou. Ele não te deixa porque você caiu. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais se aproxima, como o pai que corre ao encontro do filho pródigo, mesmo antes da confissão, mesmo antes do pedido de perdão. Porque amor verdadeiro antecede o merecimento. E é assim que Deus te ama. Então não permita que as vozes do mundo, nem mesmo as vozes da sua mente, determinem seu valor. Ouça a voz de Jesus. Ouça o que Ele declarou com autoridade. Vós valeis mais do que muitos pardais. Isso não é metáfora. É um decreto espiritual. É um selo de identidade. É o Pai do céu dizendo que você é precioso, insubstituível, necessário. Mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando ninguém elogia, Deus está vendo. Deus está contigo. Deus está contando cada detalhe, porque aos olhos dele, você vale muito mais do que imagina. Em um mundo onde tudo é medido por desempenho, aparência e resultados, é comum que muitos se sintam apenas mais um rosto na multidão, mais um perfil nas redes, mais um número nas estatísticas. Mas Jesus
com uma frase aparentemente simples, desmonta essa percepção cruel e nos revela algo que a mente humana não consegue dimensionar. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Essa afirmação, registrada em Mateus, capítulo 10, versículo 30, não é uma hipérbole poética. É uma revelação espiritual profunda sobre o olhar de Deus sobre a sua vida. Você não é genérico. Você não é aleatório. Você não é um produto do acaso. Você é um plano detalhado de um Deus pessoal que te conhece por dentro e por fora. Pense sobre isso. Quantas pessoas sabem exatamente quantos fios de cabelo você tem? Nem você, nem sua mãe, nem seu cônjuge, nem seu médico, ninguém. Mas Deus sabe. Isso significa que o Senhor não apenas te observa, mas te estuda, te conhece, te mede com exatidão, com ternura, com atenção total. Não existe nada em você que seja insignificante para Ele, nem o que cai pelo ralo, nem o que escapa da escova. Até isso, Ele vê, Ele registra, Ele acompanha. Isso não é obsessão, isso é amor absoluto, amor que não se cansa de cuidar. Amor que não se ausenta nos detalhes. Amor que não se distrai nem por um segundo. Esse conhecimento minucioso é também um lembrete. Você não está sendo esquecido. Você pode até estar passando por uma fase onde nada faz sentido. Pode ter sido traído, abandonado, maltratado. Pode estar em um quarto escuro, sem aplausos, sem respostas, sem ajuda. Mas isso não significa que Deus se afastou. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais se aproxima. E a prova disso é justamente o fato de Ele saber até a quantidade de fios em sua cabeça. Esse tipo de amor não é humano. É sobrenatural, é divino, é escandalosamente belo. É o amor de um pai que sabe quantas vezes você chorou só neste mês, quantas noites você passou sem dormir, quantas vezes pensou em desistir. E mais, se Deus se importa com o que você mesmo ignora, o que dizer da sua dor? O que dizer das suas orações mais íntimas, dos seus traumas, dos seus sonhos partidos? Se Ele conta os cabelos, Ele também recolhe as lágrimas. Se Ele sabe o que está em sua cabeça, Ele também sabe o que pesa em seu coração. E se Ele sabe, Ele age, Ele intervém, Ele transforma, mesmo que você não veja imediatamente, mesmo que ainda pareça tudo parado. Deus está operando em silêncio, Ele está alinhando as peças, e o que hoje você chama de demora, amanhã você vai chamar de milagre perfeitamente cronometrado. A verdade é que você importa, não importa o que digam, não importa o que você sente, não importa o que sua história passada tenta te convencer. Aos olhos do mundo, você pode ser só mais um, mas aos olhos do céu, você é insubstituível, amado, detalhado, valioso. O mundo nos dá valor pelo que produzimos. Deus nos dá valor pelo que somos. Filhos. E filho não precisa provar nada para ser amado. Filho só precisa existir. Só precisa respirar. Só precisa continuar. Então, se você está vivendo dias em que parece que ninguém se importa, saiba, Deus se importa. Ele não apenas se importa, Ele te observa com amor. Ele te sustenta com propósito. Ele te chama e Ele continua nome, contando um a um cada detalhe da sua existência, porque para Ele nada em você é insignificante. Ser ignorado é uma das experiências mais dolorosas da alma. É como gritar em um abismo e ouvir apenas o eco da própria voz. É tentar se fazer visível e ainda assim se sentir transparente. Muitos sabem o que é entrar em um ambiente e não ser notado, oferecer amor e não ser correspondido, buscar reconhecimento e encontrar apenas indiferença. São feridas que não sangram por fora, mas destroem por dentro. No entanto, em meio a essa dor silenciosa, há uma verdade que cura. Deus nunca te ignorou. Ainda que o mundo passe por você sem te ver, o céu te contempla com ternura. O salmista escreveu no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 13 ao 15, que o Senhor olha lá dos céus
e vê todos os filhos dos homens. Ele considera todas as suas obras. Isso significa que há um olhar constante sobre você. Não um olhar julgador, não um olhar distante, mas um olhar de pai amoroso, um olhar que enxerga sua luta, sua entrega, seus cansaços, seus esforços não reconhecidos. Um olhar que sabe onde dói e por que dói. Um olhar que não se distrai, que não se cansa e que nunca se afasta. Quando ninguém aplaude sua fidelidade, Deus está aplaudindo. Quando ninguém reconhece seu esforço, Deus está anotando. Quando ninguém se importa com sua dor, Deus está curando por dentro. É comum que a rejeição humana nos leve a crer que também fomos rejeitados por Deus. Mas isso é uma distorção causada pela dor. O amor de Deus não depende do amor das pessoas. Ele é constante, imutável, absoluto. Mesmo quando você se afasta, ele continua próximo. Mesmo quando você duvida, ele continua crendo em você. Mesmo quando você o ignora, ele continua te amando. Porque Deus não se ofende com suas fraquezas. Ele compreende, ele acolhe, ele restaura. Você pode estar quebrado, mas ainda assim, ele te considera inteiro. Você pode estar em silêncio, mas ainda assim, ele ouve o seu coração. Quando Jesus disse que até os fios da nossa cabeça estão contados, ele estava dizendo que você nunca passa despercebido. E mais, que há um carinho especial nos olhos de Deus quando ele olha para você. A Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro depois que ele o negou. Não disse uma palavra, apenas olhou. E naquele olhar havia perdão, havia graça, havia esperança. Da mesma forma, Deus também olha para você hoje. E o olhar dele não carrega condenação, carrega ternura, carrega paciência, carrega amor, carrega promessas que ainda vão se cumprir. O mundo te julga por resultados, Deus te ama por presença. O mundo exige perfeição, Deus valoriza o arrependimento. O mundo te abandona no erro, Deus te abraça na queda. Porque o amor dele não se abala com seus fracassos. Ele não está à procura de pessoas extraordinárias. Ele está à procura de corações disponíveis. E se o seu coração está machucado, inseguro, vazio, então ele já encontrou o lugar perfeito para derramar cura. Deus te observa, mesmo quando você pensa que está sozinho. Deus te vê, mesmo quando as cortinas se fecham e você deita no escuro do seu quarto, sem vontade de orar. Ele está ali, em silêncio talvez, mas presente, firme, constante. O olhar de Deus está sobre você com ternura, com compaixão, com um amor que o mundo jamais será capaz de oferecer. Poucas dores são tão profundas quanto a rejeição. Não importa a idade, o lugar ou a causa. Quando alguém nos rejeita, algo dentro de nós se rompe. Pode ser um pai que abandonou, uma mãe que não demonstrou afeto, um amor que virou desprezo, uma amizade que se tornou silêncio. A alma humana não foi criada para ser ignorada, nem para ser descartada. Fomos feitos para a comunhão, para o amor, para a aceitação. E quando isso nos é negado, a tendência natural é internalizar a rejeição como identidade. Começamos a acreditar que se fomos rejeitados, então não temos valor. Mas isso é uma mentira construída por feridas que precisam ser curadas pela verdade do céu. O seu valor não vem da aceitação dos homens, mas do amor incondicional de Deus. A rejeição não é apenas um evento, ela é uma marca. E se não for tratada espiritualmente, emocionalmente e pela fé, ela se transforma em um filtro através do qual passamos a enxergar tudo, inclusive a nós mesmos. Pessoas que foram rejeitadas desde cedo muitas vezes se tornam adultas com medo de amar, medo de errar, medo de confiar. Vivem buscando aprovação em tudo. Tentam agradar a todos. Ou, em alguns casos, se fecham completamente, acreditando que não merecem amor algum. Mas Deus não vê como os homens veem. Ele não olha sua história pela lente da rejeição.
Ele olha você como uma obra-prima em restauração. Ele não te define pelo que fizeram com você, mas pelo que ele sonhou para você. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas rejeitadas que foram erguidas por Deus. José foi vendido pelos próprios irmãos. Davi foi esquecido por seu pai quando o profeta veio ungir um rei. Ana foi humilhada por ser estéril. Jeremias foi desprezado por causa da sua juventude. Mas o que todos eles têm em comum? Deus os viu, Deus os escolheu, Deus os valorizou, quando ninguém mais via valor neles. E isso é uma constante nas Escrituras. O Senhor sempre enxerga grandeza onde o mundo enxerga fracasso, porque Ele é especialista em levantar os caídos, em restaurar os desprezados, em transformar as cinzas em beleza. Se você foi rejeitado por quem deveria te amar, ouça isso. Deus nunca vai te rejeitar. Em Isaías, capítulo 54, versículo 6, está escrito que o Senhor te chama como uma esposa rejeitada no espírito, mas acolhida com misericórdia eterna. O que isso quer dizer? Que Ele sabe exatamente como é se sentir rejeitado, mas está estendendo sua mão para te restaurar com amor sem fim. O mundo pode ter te descartado, mas o céu ainda te chama pelo nome. E o nome que Deus te dá não é rejeitado, é amado, é filho, é precioso. Entenda, a rejeição dos homens não tem poder de anular o chamado de Deus. Eles podem ter te deixado de lado, podem ter feito você se sentir inútil, podem ter te ferido com palavras que ainda ecoam na sua mente. Mas nada disso muda o fato de que você é criação do Altíssimo, e criação de Deus não perde valor. Não importa o que digam, o que façam ou o que pensem, o seu valor é imutável, porque o preço já foi pago. E foi o preço do sangue de Cristo, prova eterna de que você vale mais do que qualquer ofensa, qualquer rejeição, qualquer abandono. Deus não apenas te aceita, Ele te deseja. Ele tem prazer em você. Ele canta sobre você. Ele planeja coisas boas ao seu respeito. Ele olha para suas feridas não com desprezo, mas com compaixão. Ele não se assusta com sua dor. Ele não se envergonha do seu passado. Ele não vira o rosto diante da sua luta. Pelo contrário, é exatamente ali, no meio da sua dor mais profunda, que Ele planta a cura. E essa cura começa quando você entende: não importa quem me rejeitou, Deus me escolheu. E isso é suficiente. Desde pequenos, aprendemos, mesmo que de forma silenciosa, que o nosso valor está atrelado ao que fazemos, ao que temos ou ao que aparentamos ser. As notas que tiramos na escola, a roupa que vestimos, os elogios que recebemos, os seguidores que conquistamos, o corpo que mostramos, o currículo que exibimos. O mundo criou uma régua cruel de comparação, e quem não se encaixa nesse padrão acaba se sentindo insuficiente. Mas a Bíblia nos revela uma verdade que vira essa lógica de cabeça para baixo. Deus não vê como o homem vê. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor diz a Samuel: o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Essa frase carrega um peso de libertação que muitos ainda não entenderam. A régua do céu é completamente diferente da régua da terra. Enquanto o mundo busca performance, Deus busca sinceridade. Enquanto o mundo valoriza status, Deus valoriza obediência. Enquanto o mundo se impressiona com aparência, Deus se importa com integridade. Foi assim com Davi, o filho mais novo, o que cuidava das ovelhas no campo, esquecido até pelo próprio pai. Ninguém o chamou quando o profeta chegou. Ele era invisível aos olhos dos homens, mas visível demais aos olhos de Deus. Porque Davi tinha algo que não se comprava, um coração rendido, quebrantado, disposto. E é isso que Deus procura, não perfeição, não beleza, não fama, mas um coração que diga: eis-me aqui, Senhor. Se você tem se sentido inferior,
Porque não se parece com os padrões deste mundo, escute com atenção. O olhar de Deus atravessa a aparência. Ele te conhece por dentro. Ele vê a bondade que ninguém valoriza. Ele reconhece o esforço que ninguém aplaude. Ele honra a fidelidade que ninguém enxerga. Deus vê o coração de quem ama mesmo sem ser amado, de quem serve mesmo sem reconhecimento, de quem ora mesmo sem aplausos. E é esse coração que ele exalta. Porque o reino de Deus não segue as lógicas humanas. Os últimos serão os primeiros. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que se humilham serão exaltados. Por isso, pare de tentar provar seu valor para o mundo. O que o céu pensa de você é infinitamente mais importante do que qualquer opinião humana. Deus não está buscando pessoas perfeitas. Está buscando pessoas verdadeiras. Pessoas que reconhecem suas falhas, mas não desistem. Pessoas que tropeçam, mas se levantam. Pessoas que erram, mas continuam amando a Ele acima de tudo. Esse é o tipo de coração que move o céu. Esse é o tipo de vida que Deus honra. Porque a medida de Deus é graça, e a graça alcança justamente quem o mundo desprezou. Lembre-se, o mundo mede por fora, mas Deus mede por dentro. O mundo quer currículo, Deus quer caráter. O mundo exige máscaras, Deus pede verdade. O mundo quer conquistas, Deus quer rendição. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você para de viver escravo das expectativas alheias. Você para de se comparar. Você para de se diminuir. Porque finalmente entende que o seu valor não vem de quem você impressiona, mas de quem te criou. E quem te criou diz que você é obra-prima, vaso precioso, templo do Espírito, filho amado. Você pode não se sentir grande aos olhos dos homens, mas se você tem um coração entregue, sincero, disponível, então aos olhos de Deus, você já é gigante. A verdadeira autoestima não nasce de frases motivacionais vazias, nem de afirmações repetidas diante do espelho. Ela não vem de cirurgias, elogios ou curtidas nas redes sociais. A verdadeira autoestima nasce de um lugar espiritual, invisível, eterno, a sua identidade em Cristo. Enquanto o mundo ensina que você precisa se encontrar, o céu diz que você precisa se reencontrar com a verdade sobre quem você é em Deus. Porque o coração humano foi feito para funcionar conectado ao seu Criador. Fora dele, tudo vira confusão. O valor se esvai, a mente se perde e a alma adoece. Mas quando voltamos para o centro da vontade de Deus, algo profundo acontece. Finalmente entendemos que somos amados não pelo que fazemos, mas por quem somos. A palavra é clara em afirmar que em Cristo somos novas criaturas, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso significa que o passado já não nos define. As falhas não nos condenam. As opiniões alheias não nos rotulam. Quando recebemos Jesus como Salvador, recebemos também uma nova identidade. Filhos de Deus, herdeiros do reino, embaixadores da graça. E essa identidade não muda com as estações da vida. Ela é eterna, segura, inabalável. Mesmo nos dias em que você não se sente bem consigo mesmo, Deus continua vendo você com os olhos do amor que não falha. Quem se vê apenas através do espelho verá sempre suas imperfeições, mas quem se vê pela lente da palavra começa a enxergar como o céu enxerga. Você não é o seu erro, você não é o seu fracasso, você não é o que disseram sobre você, você é ao que Deus declarou sobre você. E o que ele diz? Que você é escolhido, que é chamado, que é perdoado, que é justificado, que é templo do Espírito Santo, que é luz do mundo e sal da terra. Quando essa verdade entra no coração, ela começa a curar as feridas da rejeição, da comparação, do perfeccionismo. Porque agora você não vive mais em busca de aceitação. Você vive a partir de uma aceitação que já foi conquistada na cruz.
E se foi na cruz que tudo mudou, então é na cruz que sua autoestima precisa se firmar. Jesus não morreu por qualquer um. Ele morreu por você. E isso revela o quanto você vale. Ninguém dá a vida por algo sem importância. O preço do sangue de Cristo não foi pago por acaso. Foi pago por amor. Amor incondicional, incompreensível, indestrutível. E se o próprio Filho de Deus achou que você valia a dor, o sofrimento, a entrega, então quem é você para se achar sem valor? Se Deus te chama de filho, por que você se trata como escravo? Se Deus te chama de amado, por que você se enxerga como rejeitado? A autoestima bíblica não é arrogância, é revelação. É saber que mesmo sendo pó, você carrega a glória do céu dentro de si. É saber que mesmo errando, Deus continua te moldando com paciência. É entender que mesmo sem méritos, você foi alvo da maior graça do universo. Essa verdade liberta. Essa verdade cura. Essa verdade reconstrói tudo o que a vida quebrou dentro de você. Porque, em Cristo, você não é alguém tentando provar valor. Você é alguém que já tem valor eterno, garantido, selado. Portanto, levante-se hoje com uma nova consciência. Você não é um erro, você não está perdido, você não é um rascunho mal feito, você é obra-prima de Deus. E não importa o que os outros digam, você tem valor. Porque a sua identidade está gravada nas mãos daquele que te criou, e o nome dele é Jesus. Uma das marcas mais belas das Escrituras é que ela não nos apresenta heróis perfeitos ou figuras inalcançáveis. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de pessoas simples, feridas, esquecidas pelos homens, mas exaltadas por Deus. Histórias de gente invisível, que o céu fez questão de colocar em destaque eterno. Porque o Senhor ama mostrar que não é o palco que define o valor, mas o coração. Ele se deleita em levantar os que foram rebaixados, em honrar os que foram humilhados, em transformar em protagonistas aqueles que o mundo nunca aplaudiu. Lembra-se de Ana, aquela mulher estéril, zombada por Penina, ignorada na própria casa? Enquanto todos a olhavam como fracasso, Deus a via como mãe do profeta. Em 1 Samuel capítulo 1, vemos Ana derramando sua alma diante do Senhor, sem maquiagem, sem aparência de força, apenas com sinceridade. E foi justamente ali, em sua dor, que Deus lhe deu um filho. Samuel, um dos maiores líderes espirituais da história de Israel. Ana foi ignorada pelos homens, mas ouvida pelo céu. Porque Deus honra lágrimas sinceras. E que dizer de Ruth, uma estrangeira, viúva, pobre, fora do padrão para a cultura judaica? Aos olhos dos homens, ela não tinha nada que chamasse atenção. Mas aos olhos de Deus, ela tinha fidelidade, lealdade, humildade. E por isso foi colocada na genealogia de Jesus. Deus pegou alguém de fora e colocou no centro da história da redenção. Isso prova que não é o berço, nem a aparência, nem o sobrenome que determinam o propósito. É o coração rendido. Lembremos também de Zaqueu, pequeno em estatura, grande em culpa, um cobrador de impostos que subiu numa árvore só para tentar ver Jesus. Ninguém queria se aproximar dele. Era considerado traidor, sujo, indigno. Mas Jesus parou, olhou para cima, chamou-o pelo nome e disse: "Hoje me convém pousar em tua casa." Zaqueu, o invisível aos olhos da fé pública, foi o escolhido para um jantar com o Salvador. Porque Deus não se impressiona com reputações. Ele busca transformação. E onde há um coração disposto, ele entra, senta, transforma. Outro exemplo marcante é a mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Na multidão, ela era só mais uma, doente, fraca, impura segundo a lei. Mas ela tocou a orla do manto de Jesus e foi curada. Poderia ter passado despercebida, mas Jesus fez questão de perguntar: "Quem me tocou?" Ele sabia, mas queria que ela soubesse que não era invisível.
Queria que todos vissem que uma mulher excluída foi a única naquele momento que tocou com fé verdadeira. Ele a chamou de filha, porque para Jesus nenhum toque de fé passa despercebido. E não podemos esquecer da samaritana no poço. 5 maridos, uma vida marcada por escândalo e solidão. Mas Jesus, conhecendo toda a sua história, se sentou ao lado dela, conversou, revelou verdades eternas e a transformou. Na primeira evangelista daquela região. Ela, que era rejeitada pelas mulheres e desprezada pelos homens, foi usada por Deus para levar uma vila inteira à salvação. Isso mostra que o mundo chama de passado vergonhoso, Deus pode transformar em testemunho glorioso. Todos esses personagens provam uma verdade. A invisibilidade aos olhos humanos não significa insignificância aos olhos de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é no anonimato que ele trabalha com mais profundidade. É no silêncio que ele molda caráter. É na rejeição que ele planta fé. E quando a hora certa chega, o próprio Deus faz questão de exaltar, não para alimentar orgulho, mas para revelar sua graça, seu poder e seu amor incondicional. Se hoje você se sente pequeno, esquecido, desvalorizado, lembre-se, a história ainda não terminou. O mesmo Deus que exaltou Ana, Ruth, Zaqueu, a mulher do fluxo e a samaritana, ainda está escrevendo histórias com pessoas como você. E quando Deus escreve, até os invisíveis brilham. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra. Isso por si só já é uma revelação profunda. Fomos criados a partir do que há de mais simples, mais ordinário, mais desprezado. O pó. Não foi ouro, nem mármore, nem diamante. Foi pó. Um material que não brilha, que não é valorizado, que se esfarela com facilidade. E mesmo assim, Deus decidiu colocar o sopro da vida dentro desse pó. Jolie escolheu fazer de algo desprezível a morada da sua imagem. Porque o valor que Deus nos dá não está na matéria que nos forma, mas no propósito que Ele nos entrega. Você pode ter vindo do pó, mas não foi feito para viver como um resto. Você foi criado para viver como filho amado do Altíssimo. Essa verdade confronta toda a estrutura humana de valor. O mundo valoriza o que reluz, o que impressiona, o que custa caro, mas Deus valoriza o que Ele cria com as próprias mãos. O sopro divino dentro de você é a marca de que você carrega algo eterno, algo celestial. Mesmo que as pessoas digam que você não é nada, mesmo que você se veja como pequeno, limitado, insuficiente, Deus te vê como alguém digno de carregar sua própria presença. É por isso que Ele te chama de templo do Espírito, não por mérito, mas por graça. Não porque você é forte, mas porque Ele é amor. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu amar. E o amor dele valoriza até o pó. A filiação espiritual é a maior prova de que temos valor. Em João, capítulo 1, versículo 12, a palavra afirma que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não é apenas um título bonito, é uma mudança de identidade. Você deixa de ser criatura para ser filho, deixa de andar perdido para andar com herança, deixa de viver como escravo da rejeição para viver como herdeiro da promessa. E essa filiação não depende do que você tem, não depende da sua performance, ela depende da sua fé em Cristo. Quando você crê, você é adotado. E quem é adotado pelo céu, nunca mais anda sozinho. Mesmo que o mundo tente te reduzir ao seu erro, à sua origem, à sua condição social, Deus continua dizendo, você é meu filho. E um pai amoroso não mede seus filhos pela roupa que vestem, pelo que conquistam ou pelo que o mundo pensa deles. Um pai ama porque gerou, porque cuida, porque conhece. E Deus te conhece. Ele conhece as áreas que ninguém vê,
conhece os medos que você esconde, conhece os traumas que você mascara. E ainda assim, ele permanece, ele continua, ele insiste, porque o amor dele não recua diante da sujeira do pó. Ele entra, limpa, restaura e transforma. É nesse amor que você precisa se ancorar quando as vozes da vida tentarem te diminuir, quando as comparações te esmagarem, quando os fracassos tentarem te convencer de que você não tem valor. Lembre-se, o próprio Deus olhou para o pó e decidiu fazer dele algo eterno. Se ele fez isso com o pó literal da terra, imagine o que ele pode fazer com você, que tem alma, que tem coração, que carrega lágrimas e sonhos. Você não é insignificante. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você foi comprado por um preço incalculável. E você é alvo de um amor que enxerga além da aparência e transforma cinzas em glória. Portanto, não se permita mais viver como quem implora migalhas de amor. Você tem mesa no reino. Você tem lugar no coração do Pai. Você tem nome escrito na palma das mãos dele. Não importa se hoje você se sente como pó, aos olhos de Deus. Você já carrega a promessa de ser glorificado com Cristo. E isso é valor que o mundo jamais poderá medir. A linguagem que Deus usa para descrever os seus filhos não é comum. Ele não diz que somos apenas seguidores ou servos. Ele vai além. A palavra nos chama de Petain, templo do Espírito Santo, herança de Deus, carta viva de Cristo e imagem da sua glória. Cada uma dessas expressões carrega um peso eterno, uma honra invisível, uma dignidade que destrói qualquer pensamento de inutilidade. E quando essas verdades são cravadas no coração, a identidade é restaurada e o senso de valor é elevado para o padrão do céu. Porque não se trata mais de se sentir valioso, mas de saber, pela fé, o quanto se é valioso aos olhos do Criador. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso significa que você carrega Deus dentro de si. Você é a habitação da presença dele. Isso não é simbólico, é espiritual. Onde você vai, o céu caminha contigo. Quando você ora, não está gritando para um céu distante. Está falando com alguém que habita dentro de você. Isso por si só já revela um valor que nenhuma ofensa, nenhum abandono, nenhum fracasso pode apagar. Mas não para por aí. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, Paulo afirma que somos a herança de Deus. Você já pensou nisso? Herança é aquilo que se recebe com alegria, aquilo que se guarda com zelo, aquilo que tem valor inegociável. Deus poderia chamar estrelas, montanhas ou mares de herança, mas ele escolheu chamar você. Você com seus traumas, você com seus erros, você com Ainda suas assim, lutas. ele diz: esse é o meu tesouro, essa é a minha herança. Porque o amor de Deus não se baseia em performance, mas em propósito. E se ele te chamou de herança, é porque você tem valor eterno, incontestável e irrevogável. A Bíblia também diz que somos cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 3. Ou seja, a sua vida comunica algo do céu para o mundo. Você é testemunho ambulante da graça. A sua história, mesmo com falhas, é carta de esperança. Sua jornada, mesmo cheia de voltas, é mensagem de redenção. Deus está escrevendo em você algo que vai inspirar outras pessoas. E isso significa que você é necessário. Você tem um papel. Você tem uma voz. Você tem um destino profético. E por fim, somos imagem de Deus, como afirma Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A imagem do eterno, do Criador, do infinito, está impressa em você. Isso não quer dizer que você é perfeito, mas que você carrega traços da essência divina. Você ama porque Deus ama.
Você se emociona porque Deus se compadece. Você sonha porque Deus sonha. Você se move, cria, sente, pensa, porque foi feito à semelhança dele. E essa semelhança não se perdeu com o pecado, foi restaurada em Cristo. Quando ele morreu e ressuscitou, devolveu a você o acesso ao espelho da sua verdadeira identidade. Se hoje você anda se sentindo sem importância, leia novamente. Você é templo da presença, herança do céu, carta viva da graça e imagem do Altíssimo. Isso não é vaidade, isso é verdade. É a revelação de um amor que nos valoriza muito além do que podemos imaginar. E quando você acredita nisso, a autoestima é curada, a alma se endireita e a vida começa a florescer com propósito. Não importa o que disseram sobre você, importa o que Deus escreveu sobre você. E Ele escreveu: meu. Em um mundo onde tudo é precificado, onde o valor de uma pessoa muitas vezes é medido por status, beleza ou conquistas, Deus escolheu mostrar quanto você vale de uma forma que não pode ser barganhada, negada ou diminuída, entregando o seu próprio filho para morrer em seu lugar. O preço mais alto da eternidade foi pago por você, não por um grupo seleto de pessoas, nem por aqueles considerados bons ou justos. Foi pago por você, com nome, com história, com falhas, com sonhos, com cicatrizes, e isso muda tudo, porque se o céu inteiro se moveu para que você fosse resgatado, então não há como duvidar do seu valor. A cruz não foi um símbolo religioso decorativo. A cruz foi o palco de uma troca injusta aos olhos humanos, mas perfeita aos olhos do amor. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que Jesus não esperou você melhorar, não esperou você se consertar. Ele olhou para você, no seu pior dia, no seu fundo do poço, no seu caos mais profundo, e disse: ainda assim vale a pena, eu vou. Porque para o Pai, você nunca foi uma causa perdida, você sempre foi propósito. Cada gota de sangue derramada na cruz gritava: você é amado. Cada cravo perfurado dizia: eu te valorizo. Cada açoite recebido declarava: seu passado não me impede de te amar. E quando Jesus disse: está consumado, ele estava selando a maior transação da história. A sua salvação, a sua restauração, a sua reconciliação com Deus. Não há como colocar preço em algo que custou o sangue do Filho de Deus. E se foi esse o preço, então não se permita mais viver como quem não tem valor, porque seu valor foi eternizado naquela cruz. É importante entender que ninguém paga caro por algo que não vale nada. Quando alguém investe muito em algo, é porque acredita no potencial daquilo. Deus investiu o céu inteiro em você, não apenas para te salvar do inferno, mas para te devolver a identidade, a dignidade, a eternidade. Jesus não morreu apenas para te dar uma religião. Ele morreu para te dar acesso ao Pai, lugar na mesa, herança, nome, vida nova. Isso não é pouca coisa. Isso é amor em sua forma mais crua, mais pura, mais real. E é esse amor que deve ser o fundamento da sua autoestima, da sua fé, da sua caminhada. Você pode ter sido rejeitado pelos homens, ignorado pela família, traído por amigos, abandonado por pessoas que prometiam ficar. Mas o sangue na cruz prova que você nunca foi abandonado por Deus. Ele olhou para o universo inteiro e decidiu que você valia a cruz. Isso não se explica, isso se crê, isso se vive, isso se carrega como escudo contra todas as mentiras do inimigo que tentam diminuir sua identidade. Porque quando o diabo diz: você não vale nada, você pode responder com verdade eterna: eu valho o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus não perde valor. Ele continua gritando perdão. Ele continua lavando pecados. Ele continua curando identidades. Ele continua dizendo ao coração ferido: você é importante para mim.
Então, quando você se sentir pequeno, olhe para a cruz. Quando se sentir indigno, olhe para a cruz. Quando se sentir esquecido, olhe para a cruz. Porque a cruz é o lembrete eterno de que o céu inteiro se moveu por você. E se o céu não te considerou pouco, por que você continuaria acreditando que tem pouco valor? Você é amado, você é desejado, você é comprado, você é eternamente precioso. E a cruz é a assinatura divina que diz: esse é meu, e ele vale tudo. Vivemos em uma sociedade que descarta pessoas com facilidade. Relacionamentos acabam por mensagens curtas, amizades se dissolvem por silêncio, empresas demitem como se estivessem trocando peças. Tudo parece rápido, superficial e substituível, e isso, com o tempo, afeta nossa visão de nós mesmos. Começamos a acreditar que somos facilmente trocáveis, que nossa ausência não faria diferença, que qualquer um pode ocupar o nosso lugar. Mas diante de Deus, essa lógica não existe. Porque, para o Pai, cada alma é única, irrepetível, insubstituível. Não há cópia sua no céu. Não há ninguém com o seu chamado, com a sua história, com o seu propósito. Você é exclusivo aos olhos de Deus. No Salmo 139, versículo 13 ao 16, Davi escreve: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Isso significa que você foi pensado, planejado, tecido, registrado. Deus não apenas te criou, Ele escreveu sobre você antes que você respirasse pela primeira vez. E se Ele escreveu, então não há como você ser um erro. Não há como você ser descartável, porque ninguém planeja o que não valoriza, e Deus já te valorizou desde o ventre. A dor de se sentir substituível nasce da comparação. Olhamos ao redor e pensamos: aquela pessoa é mais bonita, aquele é mais talentoso, aquela é mais espirituosa, aquele é mais inteligente. E sem perceber, começamos a apagar a nossa identidade tentando vestir a dos outros. Mas o reino de Deus não é uma competição, é um corpo. E cada membro tem sua função. O olho não é mão, a mão não é pé, o coração não é pulmão. E ainda assim, cada um é essencial. Você não precisa ser como o outro. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Porque a ausência de um só membro desfigura o corpo. E você, sendo parte do corpo de Cristo, faz falta quando não ocupa o seu lugar. É por isso que a comparação é uma armadilha tão cruel. Ela rouba sua paz, destrói sua originalidade e te desconecta do chamado. Deus não te criou para imitar. Te criou para brilhar com a luz que Ele mesmo colocou em você. Cada detalhe seu, seu tom de voz, sua forma de pensar, sua sensibilidade, sua história, suas marcas. Tudo isso é parte de um design divino. E quando você se enxerga com os olhos do céu, começa a perceber que não está aqui por acaso. Você foi enviado com um chamado único para tocar vidas que só você pode alcançar, com uma história que só você pode contar. O mundo pode tentar te substituir, mas Deus nunca fará isso. Ele não tem cópias em reserva, Ele tem você. E quando você se cala, há uma voz específica que se ausenta. Quando você se esconde, há um brilho específico que falta. Quando você se anula, há um testemunho poderoso que deixa de ser contado. Você faz diferença, você tem peso, você tem impacto. E isso não depende de quantidade de seguidores, de cargos, de aplausos. Depende apenas do seu sim. Porque Deus pode usar o que é invisível aos olhos humanos para fazer o céu inteiro se manifestar. Então, não acredite mais na mentira de que qualquer um faria o seu papel, porque o céu não pensa assim. Você tem um lugar exclusivo no coração do Pai. E se Ele te chamou, é porque você é necessário. Você pode ter sido descartado por pessoas, mas foi escolhido por Deus. E quem é escolhido por Deus
Não é um número, é um filho, é uma voz, é uma luz, é alguém com propósito eterno. A sensação de inutilidade é uma prisão silenciosa. Não prende o corpo, mas algema a alma. É o tipo de dor que ninguém vê, mas que sufoca por dentro. Ela nasce aos poucos, pelas palavras duras que ouvimos, pelas comparações constantes, pelos erros que cometemos e muitas vezes pela falta de reconhecimento. A mente começa a repetir: você não serve para nada, você nunca vai dar certo, ninguém precisa de você. E essas frases se transformam em identidade. Mas hoje, pela autoridade da palavra de Deus, essa mentira precisa ser quebrada, porque a verdade do céu é clara, forte e eterna. Você é útil, necessário e valioso para Deus. Primeiro, entenda: Deus não cria inutilidades. Tudo o que Ele fez tem um propósito. O salmista, no Salmo 139, versículo 14, declarou: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Isso não é vaidade espiritual. Isso é revelação de identidade. Você foi criado com intenção. Deus pensou em você. Deus te formou com detalhes. Deus te deu dons, talentos, sensibilidades e até experiências difíceis que um dia Ele usará para curar outros. Não há ninguém exatamente como você. E isso já basta para anular qualquer pensamento de inutilidade. Curar essa dor exige fé ativa. Não basta apenas saber que tem valor. É preciso crer, declarar, caminhar nessa verdade todos os dias. A mente precisa ser renovada. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz que devemos transformar-nos pela renovação da mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa parar de se olhar com os olhos do trauma, do abandono, da comparação e começar a se ver com os olhos do céu. Quando Deus te olha, Ele não vê um erro ambulante, Ele vê uma obra em construção. Ele vê potencial onde você só enxerga falha. Ele vê beleza onde você só vê cansaço. Ele vê propósito onde você só vê vazio. Outra chave de cura é o serviço. Quando você começa a se colocar à disposição de Deus, mesmo em pequenas coisas, começa a perceber que a sua vida impacta outras vidas. Às vezes, um abraço que você dá, uma oração que você faz, uma palavra que você libera, muda o dia ou a vida de alguém. O inimigo quer que você se isole, que acredite que não faz diferença. Mas o céu te chama para agir, mesmo quebrado, mesmo inseguro, mesmo com medo. Porque Deus não usa os perfeitos, Ele usa os dispostos. E quando você serve, você reencontra seu valor nas mãos daquele que te capacita. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se achavam inúteis, mas foram levantadas por Deus. Moisés disse que não sabia falar e libertou uma nação. Gideão se considerava o menor de sua casa e venceu exércitos. Jeremias disse que era jovem demais e se tornou boca profética do Senhor. Isso mostra que Deus não pergunta se você se sente capaz. Ele pergunta se você está disposto. E se estiver, Ele faz com que até os cacos da sua vida brilhem com glória. Portanto, se hoje você está ferido pela sensação de que não tem importância, ore. Peça para Deus te mostrar como Ele te vê. Peça para Ele te curar das mentiras que você carregou por anos. Peça para Ele te usar. Porque quando Deus usa alguém, Ele não apenas abençoa os outros. Ele cura a própria pessoa que Ele está usando. E dia após dia você vai perceber, sua vida não é pequena. Sua presença muda o ambiente. Sua existência carrega uma luz que só você pode refletir. Você não é invisível. Você não é descartável. Você não é inútil. Você é resposta. Você é canal. Você é ponte. E Deus vai usar tudo o que você viveu para construir algo que glorifique o nome dele. Há um poder imensurável nas palavras que liberamos sobre nós mesmos.
A Bíblia afirma em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que não apenas o que ouvimos, mas o que falamos, tem o poder de moldar a nossa realidade interior. Muitos têm vivido sob palavras de maldição que receberam no passado. Ofensas, rótulos, mentiras, acusações. E com o tempo, passaram a repetir essas palavras como se fossem verdades absolutas. Mas hoje, Deus está nos chamando para quebrar essas correntes com declarações de fé, com palavras que alinhem nosso coração à verdade do céu. Porque você precisa aprender a profetizar sobre si mesmo. Eu sou amado por Deus. Essa frase simples carrega cura, restauração e identidade. Quando você a declara com fé, ela se torna um escudo contra a rejeição, contra a comparação, contra o medo de não ser suficiente. Porque se você é amado por Deus, então não precisa provar mais nada para ninguém. Você pode errar e ainda ser amado. Pode cair e ainda ser amado. Pode ser ignorado pelos homens e ainda ser profundamente desejado por Deus. E essa certeza muda a postura, muda o olhar, muda o jeito de andar, muda o tom da voz. Porque quem sabe que é amado, anda com segurança, vive com propósito e não aceita mais as mentiras do inimigo. Davi foi um homem que soube declarar a verdade sobre si mesmo em meio à dor. Em Salmos, capítulo 27, versículo 10, ele escreve: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele não estava apenas expressando um desejo, ele estava profetizando sobre sua identidade, confrontando a realidade dolorosa com a fidelidade de Deus. E é isso que você também precisa fazer. Quando a mente disser, você não é importante, você responde, eu sou precioso para o meu Pai. Quando o coração gritar, ninguém me quer, você profetiza, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Quando a alma estiver abatida, você declara com ousadia, eu sou templo, sou filho, sou luz, sou amado por Deus. Essas declarações não mudam apenas o ambiente espiritual ao seu redor. Elas mudam o seu interior. Aos poucos, as feridas vão sendo curadas. A mente começa a se alinhar com a verdade. A autoestima se fortalece e você começa a se ver como Deus te vê. Isso não é ilusão, isso é fé viva. Isso é espiritualidade prática. Isso é viver pela verdade e não pelas circunstâncias. Porque os sentimentos oscilam, mas a palavra não muda. E se a palavra diz que você é amado com amor eterno, então isso é uma rocha onde você pode firmar os pés, levantar a cabeça e prosseguir. Declare todos os dias, em voz alta se possível, eu sou amado por Deus. Eu sou aceito no amado. Eu fui comprado com sangue precioso. Eu sou herdeiro da promessa. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou filho do Rei. Essas palavras não são vaidade, são fé, são escudo, são profecia. E quanto mais você as libera, mais o céu se manifesta sobre sua vida. Porque quando você concorda com Deus, o inferno perde força. E a glória de Deus começa a transformar sua história de dentro para fora. Não espere que os outros te valorizem para então se sentir valioso. Valorize-se porque Deus já declarou o seu valor na cruz. Profetize com convicção, eu sou amado por Deus, e isso basta. Essa verdade é sua arma, sua identidade, seu alicerce, sua vitória. Você não é o fim de uma linha. Você não é produto do acaso. Você não está vivendo dias aleatórios, nem passando por lutas sem sentido. A sua vida tem direção, tem plano, tem mão divina conduzindo cada detalhe. O Deus que te formou não errou no projeto. Ele não te criou para andar sem rumo, nem para viver mendigando amor e reconhecimento. Ele te criou com um propósito eterno. E propósito é o que define valor.
Um objeto vale o quanto ele cumpre a sua função. E você foi criado para refletir a glória de Deus. Amar, ser amado, servir, impactar, brilhar. E por isso, você tem um valor que nada neste mundo pode anular. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus declara: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele conhece os pensamentos que tem sobre você e são bons. Ele sabe o que está preparando. E ainda que você não consiga ver agora, ele está construindo algo glorioso nos bastidores. O final da sua história não será de vergonha, nem de derrota, nem de esquecimento. Será de restauração, de plenitude, de honra, porque o autor da sua vida nunca escreveu uma página que não tivesse propósito. Você pode ter vivido rejeição, dor, perdas, humilhações. Pode ter acreditado que não tinha valor por causa do que disseram, por causa do que faltou, por causa dos erros que cometeu. Mas hoje, Deus está reescrevendo sua percepção. Ele está te mostrando que nenhuma dessas feridas anulou o plano dele. Nenhuma queda foi capaz de arrancar o selo que ele colocou sobre você. Meu filho, minha filha, minha herança, meu propósito. E quando ele determina algo, nenhuma rejeição humana é capaz de cancelar. Deus não está apenas te curando por dentro. Ele está te realinhando com o céu. Está te posicionando de novo no lugar da fé. Está abrindo seus olhos para enxergar com a lente dele. Porque quando você entende que tem um propósito, você para de se sabotar. Você começa a viver com senso de missão. Você começa a buscar santidade, não por medo, mas por amor. Você começa a sonhar de novo, a construir de novo, a acreditar de novo. Porque quem sabe que tem propósito, tem futuro. E quem tem futuro, tem esperança. O seu final não será definido pelos seus erros, mas pela graça de Deus. Não será desenhado pelo julgamento das pessoas, mas pelo favor do céu. Você tem valor porque foi criado com intenção, com cuidado, com um plano perfeito. Deus não desperdiça a criação. E se você ainda está respirando, é porque há algo do céu que só você pode fazer. Sua voz importa, sua existência importa, sua história importa, seu coração é precioso. Você tem valor porque é amado por Deus, e ser amado por Ele é o maior valor que alguém pode carregar. Então, viva com essa convicção, caminhe com essa verdade no peito. Não se curve mais ao olhar humano que diminui, não se defina mais pelas feridas que a vida causou. Levante-se hoje como quem sabe: eu fui criado com propósito, eu tenho valor eterno, eu sou amado por Deus e a minha vida ainda vai glorificar o nome dele. Esse é o final glorioso. Um coração curado, uma alma restaurada e uma identidade selada pelo amor invencível de Deus.